Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento do Grupo Estadual de Educação Fiscal, GEF Tocantins. E hoje nós estaremos aqui com o Francisco Costa de Andrade, que ele vai falar sobre educação fiscal é cidadania. O Francisco Costa de Andrade é um parceiro da educação fiscal. Ele é auditor da Receita Estadual da Fazenda do Espírito Santo, aposentado. Ele é administrador de empresas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele também já atuou em 2003 como instrutor voluntário do projeto Consciência Tributária, a Força do Cidadão, e no Programa Nacional de Educação Fiscal, ele vem dando suas contribuições relevantes. De 1992 a 2013, ele também atuou em postos fiscais, como supervisor regional da Receita e como coordenador da Receita, gerente de desenvolvimento, presidente da Comissão de Ética da Cefaz do Espírito Santo. E agora, recente, de 2019 a 2020, ele atuou como assistente do secretário de Fazenda do município do Rio de Janeiro e responsável pela implantação do Programa Municipal de Educação Fiscal no município do Rio de Janeiro. Atualmente, o Francisco, ele está aposentado e vem atuando aí como educador tributário fiscal, realizando palestras como esta que ele vai fazer agora aqui para o canal do GEF Tocantins e também para outros eventos da educação fiscal. Olá, tudo bem? Quero agradecer ao Estado de Tocantins, quero agradecer também às secretarias de Estado de Fazenda, de Estado de Educação, do Tocantins, agradecer a Escola Fazendária de Tocantins, aí em Palmas, e estamos à disposição para falar um pouquinho sobre cidadania e sobre educação fiscal. É um tema assim, muito relevante para os dias de hoje, essa questão de cidadania fiscal. Quando nós falamos em cidadania, a gente começa logo a pensar em direitos e deveres, e quando falamos em cidadania fiscal, engloba outras questões muito relevantes para a sociedade brasileira. E aí nós passamos a fazer o seguinte questionamento: como que o cidadão ele participa nessa gestão pública? Qual é o papel do cidadão para ele efetivamente participar, né, nesse contexto de cidadania fiscal? Foi? A primeira coisa que nós temos que meditar, pensar, parar um pouquinho, é para saber o que é educação fiscal. A educação fiscal não é ensinar para o cidadão, não é mudar a cabeça do cidadão com relação a ele pagar ou não pagar o tributo. Quando eu falo de tributo, eu falo de impostos, taxas e as demais contribuições. Então, a educação fiscal, ela visa levar conhecimentos para o cidadão básicos para que ele possa entender sobre a origem e aplicação dos recursos públicos. Foi? E antes da gente entrar propriamente dito no assunto educação fiscal, nós queremos fazer um breve histórico. A Andréia já falou um pouquinho sobre a educação fiscal, mas, assim, algumas datas relevantes, né? Em 1996, aí, a terceira linha, né, o Estado do Espírito Santo levou para o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, em maio de 96, levou, em Fortaleza, levou essa questão da educação tributária. Na época, então, se falava em consciência tributária à força do cidadão. Todos os secretários de Estado de Fazenda nesse fórum
eles resolveram fazer um convênio nacional e criar o Programa Nacional de Educação Tributária, já em 1997, quando o programa iniciou-se nesse contexto de educação tributária, mas já com viés de direitos e deveres. A partir de 2001, a ESAF ela assume o protagonismo na educação fiscal e o programa deixa de ser denominado educação tributária e passa a ser educação fiscal, Programa Nacional de Educação Fiscal, ou PNEF. Bom, um pouquinho da história da educação fiscal em Tocantins, já em 1999, observem que as datas estão bem próximas, o estado de Tocantins já começou os primeiros trabalhos, né, assim, efetivamente, criando um grupo para implementar o Programa Estadual de Educação Fiscal no estado de Tocantins. E aí nós vemos aí atos, né, em 2002, 2014, e em 2018, a Cefaz, juntamente com a SEDUC, através da portaria 706, portaria conjunta, ela aprovou o Programa Estadual de Educação Fiscal de Tocantins. E aí, isso é importante, essa institucionalização do programa no Estado, para que entre secretários, saem secretários, tanto de Fazenda quanto de Educação, o programa ele é perene. Isso é muito importante para tanto os servidores da Fazenda quanto os servidores da Educação, bem como para a sociedade em geral, que é a maior beneficiada desse programa. Bom, em 2019, no início de 2019, a Presidência da República ela extinguiu a ESAF, a Escola de Administração Fazendária, que era uma escola do Ministério da Fazenda, e essa escola foi absorvida pela ENAP, pela Escola Nacional de Administração Pública. E aí o programa de educação fiscal, quem estava na liderança, optou, né, em procurar o CONFAS novamente, como em 96, e o CONFAS, que sempre vem dando apoio, o CONFAS absorveu o programa, criando o grupo de trabalho GT66. Isso aí foi um passo muito importante para o Programa Nacional de Educação Fiscal, porque a partir de 2019, o programa passou a ter um padrinho muito forte no Brasil, que são os secretários de Estado de Fazenda de todos os estados brasileiros do Distrito Federal. Então, hoje, o Programa Nacional de Educação Fiscal ele está atuando, né, sempre em consonância, de acordo com as diretrizes da COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente do CONFAS. Em 2020, o Estado de Tocantins atualizou, né, através da Portaria Conjunto 358, atualizou o Programa de Educação Fiscal do Estado de Tocantins. Isso é muito importante, porque mostra que o Estado está sempre na vanguarda com relação às questões cotidianas, aquilo que vai mudando, o Estado vai se adaptando de acordo com o Programa Nacional, de acordo com os programas municipais, de acordo com o Programa Nacional. Foi? E aí nós temos os pressupostos, né? São pressupostos importantes. Como eu disse anteriormente, nós não podemos querer incutir, mudar a cabeça das pessoas. Os pressupostos é sensibilizar a pessoa para que ela entenda qual é o papel, né, do cidadão nessa questão da educação fiscal. Então, assim, a sensibilização é para que a pessoa possa entender todo esse processo de arrecadação de tributos e boa aplicação desses tributos. Então, assim, o foco da educação fiscal é a função socioeconômica do tributo. Algumas pessoas invertem esses valores, como, por exemplo, pensar que a educação fiscal é simplesmente para um aumento da arrecadação. Na verdade, não é.
a educação, o aumento da arrecadação, o crescimento da arrecadação de um município, do Estado ou da União, ele advém, né, ele é uma consequência da consciência pelo cidadão da função socioeconômica do tributo. Quando nós falamos da consciência do cidadão, nós estamos falando daquele contribuinte de fato, do contribuinte de direito, e também estamos falando daqueles que são responsáveis para a aplicação desses recursos. Ou seja, estamos falando daquele que compra a mercadoria e o serviço, estamos falando daquele que vende, que é o contribuinte de direito, por isso o nome contribuinte, e estamos falando também daqueles que recebem esses tributos através da arrecadação e que vão aplicar, ou seja, o cidadão comum, o contribuinte e os nossos representantes, os governantes. Bom, quando nós começamos a entender a função socioeconômica do tributo, nós passamos a ter uma consciência fiscal, é o que nós chamamos de consciência fiscal. Então, por isso que a educação fiscal, ela tem tudo a ver com cidadania. E nós vamos ver mais à frente como que um pouquinho disso, 2 exemplos, como que isso influencia tanto na saúde da arrecadação do estado de Tocantins, como de todos os estados, bem como na saúde financeira dos municípios do estado de Tocantins. Então, essa formação dessa consciência fiscal, ela pressupõe uma cidadania ativa e solidária. Em outra oportunidade, esperamos falar com vocês sobre esse tema de ética, cidadania moral, cidadania ativa e solidária. O cidadão passa a entender os seus direitos e deveres, né? Então, esses pressupostos, eles levam a uma conscientização da função socioeconômica dos tributos. O cidadão passa a entender o valor do seu voto, ele passa a entender o valor das suas participações, ele passa a entender como que é feita a gestão democrática desses recursos públicos, onde ele vai buscar informações para saber se esses recursos estão sendo bem utilizados, se esses recursos estão sendo fiscalizados, né? Porque não basta gastar ou utilizar o recurso público e esse recurso público não ser realmente fiscalizado para ver se a merenda escolar, por exemplo, que foi licitada, se é aquela que está lá escrita, se é aquela que está sendo fornecida para os alunos diariamente. Então, essa vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais é uma conquista da educação fiscal. Então, é outro ponto importante com relação aos alunos, aos professores de todas as redes, de todos os níveis, né, do infantil ao pós-doutorado, entenderem essa vinculação, que todos nós, todo cidadão, depende dessa questão da educação fiscal, depende da questão da origem e da aplicação dos recursos públicos. E aí, nós passamos a ter um exercício efetivo da cidadania, né? Esse é o mundo ideal, né? O ideal é que as pessoas soubessem hoje o porquê que o preço dos combustíveis está tão caro, as pessoas pudessem entender o porquê que o dólar está crescendo vertiginosamente, porquê que as políticas governamentais estão permitindo que tudo isso aconteça, né, para que o cidadão entenda esse contexto. E aí, o cidadão, a partir desses pressupostos, ele, consequentemente, ele terá mais dignidade, né? Tanto todos os 3 níveis de cidadãos que nós colocamos aqui, tanto o contribuinte de fato, de direito, e também os gestores públicos. Foi? E aí, nós não queremos deixar passar essa oportunidade sem falar sobre tipos de cidadão que nós denominamos. Bom, cidadão, na nossa Constituição, é todo aquele que tem direito e a ter os próprios direitos e deveres,
né? Porque muitas pessoas, elas pensam muito no direito, né? Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas nós todos temos os nossos deveres. Bom, o meio cidadão é aquele que não conhece os seus direitos. Então, às vezes, a gente conversando com algumas pessoas, a gente vê claramente que a pessoa não conhece o direito, por exemplo, de ele lembrar o contribuinte, seja fornecedor de mercadoria ou de serviço, lembrar o contribuinte da nota fiscal, né, que alguns chamam ainda de cupom fiscal. Ele pensa que aquilo ali, se ele pedir, ele vai ofender o contribuinte ou mesmo o funcionário, e muitas vezes o funcionário pergunta para que você quer a nota fiscal? Né? Então, o meio cidadão, ele fica nesse campo aí que ele não conhece os seus direitos, o porquê da nota, essas coisas todas. Então, o cidadão passivo, nós costumamos dizer que é aquele que está doido para o mar pegar fogo para ele comer peixe frito. Ele não está nem aí. Ele tem consciência dos seus direitos, mas ele não exerce, nem luta. Ele possui uma descrença muito grande com relação às instituições. E nós vivemos no nosso país um momento muito instável com relação a isso. Né? Essa cidadania passiva, ela começa a tomar conta das pessoas e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O cidadão ativo é aquele que conhece os seus direitos, ele luta para defender os seus direitos, mas sob uma perspectiva individual. Né? É aquele que diz assim, não mexe comigo, porque se mexer comigo eu rodo a baiana. Ou seja, tudo está direcionado para aquilo que ele tem consciência de que ele tem o direito e que ele não pode ser insultado com relação ao seu direito. Né? Esse é o cidadão ativo. Ele briga por tudo, ele está correto, né? Ele está certo nas suas posições, ele conhece os seus direitos e os seus deveres, mas tudo numa perspectiva individual. Fica enclausurado ali dentro e fica brigando para que as coisas aconteçam, para que ele não seja incomodado, para que as coisas aconteçam corretamente. Mas tem também o que nós chamamos de cidadão ativo e solidário, que eu citei lá no início. Ele luta pelos seus direitos, né? Ele cumpre os seus deveres, mas a luta pelos direitos, ele não luta apenas pelos direitos dele, ele luta pelos direitos coletivo, pelo interesse coletivo. Então, é esse que é o mais interessante, que ele não procura obter vantagens, ele não procura vantagens individuais, ele está pensando num todo. Né? Quando nós falamos de educação fiscal, um servidor da Secretaria da Fazenda, servidores da Secretaria da Fazenda, servidores da Secretaria de Educação, pegarem esse tema e levarem para a sociedade, às vezes à noite, às vezes sábado, domingo, feriado, essas pessoas estão assumindo esse papel de cidadão ativo e solidário. Ou seja, levar os conhecimentos além daquilo que é individual para que as pessoas possam entender de forma completa o que é arrecadação e o que é boa aplicação desses recursos. Então, observem que eu estou sempre falando nisso. E a base para tudo isso é a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, no artigo 3º, ela fala dos objetivos fundamentais da República. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, nesse ponto aqui, é importante a gente ressaltar que a Constituição brasileira, né, como norma, né, como moral, né, nós entendemos que nós temos que fazer cumprir o artigo 3º da Constituição. Para fazer cumprir esse artigo 3º da Constituição Federal, é necessário que nós tenhamos recursos. E para que tudo isso seja feito, é necessário também que esses recursos
recursos sejam aplicados de forma que reduza as desigualdades sociais e regionais, até mesmo num tempo como nós vivemos, já, graças a Deus, saindo dessa pandemia, né, os nossos governantes, eles têm que olhar para isso, para o artigo 3º da Constituição, e falar assim, não, nós temos que priorizar tudo isso que está aqui para que as pessoas possam viver, ter uma vida mais digna, como nós falamos ainda há pouco. Então, isso tudo advém de onde? Advém dos tributos. Não tem como cumprir todos esses objetivos fundamentais sem que tenhamos uma arrecadação saudável. Oi? Então, nós temos o Programa Nacional de Educação Fiscal, como eu já citei no início. Nós temos o Programa Estadual de Educação Fiscal, que é o PF Tocantins, e temos os programas municipais de educação fiscal. Então, nós estamos estruturados para levar esses conhecimentos necessários para a sociedade em geral, principalmente para professores e alunos, de tal forma que esses conhecimentos cheguem, né, na sala de aula, cheguem na sociedade em geral e as pessoas comecem através da sensibilização, comece a exercer uma cidadania ativa e solidária. Foi? Como que nós podemos fazer isso? Aí nós vamos para alguns exemplos que eu citei. Bom, a teoria e prática, né? Na teoria, né, nós podemos desenvolver, e as secretarias estaduais, os programas estaduais, eles desenvolvem esse curso de disseminadores de educação fiscal. Então, você que está nos ouvindo, seja professor, seja servidor fazendário, sociedade em geral, contador, advogados, médicos, professores, todos, né? É importante que vocês procurem a Secretaria de Estado de Fazenda e Educação do Tocantins. Para quê? Para ver como fazer esse curso de disseminador de educação fiscal. Aí existe uma preparação, uma condução muito bem feita, né, por todos os estados para que essas pessoas sejam formadas em disseminadores. Através de seminários, né, seminários no seu município, no seminário em órgãos públicos, seminários em sindicatos, associações privadas, de empresas privadas, palestras, oficinas pedagógicas, tudo isso o programa oferece. O programa de Tocantins oferece isso tudo. E as campanhas de conscientização. Lembrando que as campanhas de conscientização, elas não podem ter um viés arrecadatório, como eu já disse há pouco tempo, né? As campanhas de conscientização, preferencialmente, elas têm que ser perene, para que a sociedade, num determinado momento, ela não exerça, ela não procure exercer a cidadania ativa solidária somente para ganhar um prêmio, ou somente para ganhar dinheiro, somente para ganhar o desconto do IPVA, ou do IPTU, ou coisa parecida, mas que seja uma coisa que conscientize de fato, uma coisa pedagógica, né? Então, as campanhas de conscientização, elas são bem-vindas, mas não podem ter, como eu já disse, apenas caráter arrecadatório. E a premiação de projetos. Então, a partir das pessoas participarem do curso Disseminadores de Educação Fiscal, elas estão aptas a desenvolver os projetos, seja no seu condomínio, seja no seu bairro, seja no seu município, seja na sua escola, em qualquer lugar. E esses projetos, eles são premiados ou no âmbito municipal, ou no âmbito estadual, ou no âmbito nacional. Então, nós temos, por exemplo, o Programa Nacional, ele tem o prêmio FEBRAFIT. FEBRAFIT é a Federação Brasileira de Fiscais de Tributos Estaduais. Então, assim, esse prêmio, ele é nacional, onde concorre todas as escolas, todos os profissionais de mídia, todos os profissionais da comunicação, professores, sociedade em geral. Então, é muito bacana essa premiação da FEBRAFIT. Foi? Bom, mas o que está faltando?
né? Se o Francisco está falando, se a Andréia, o pessoal do Grupo de Educação Fiscal de Tocantins tem falado, se o grupo existe desde 1999, a coisa começou lá em 94, 92, mas o que está faltando para decolar? Como é que nós podemos avançar? O que nós temos que fazer para que essa coisa avance, para que a educação fiscal chegue nas escolas de fato e que as pessoas comecem a exercer realmente a cidadania plena e solidária? Então, nós estamos precisando de posturas proativas, né? O cidadão, ele precisa estar consciente da função socioeconômica do tributo, como nós falamos lá nos pressupostos. Então, assim, quando o cidadão ele está consciente de que ele paga de ICMS, no mínimo, 25% do valor de cada R$100, para exemplificar, de cada R$100 que você coloca de gasolina, por exemplo, no tanque do veículo, ele paga, no mínimo, no Brasil, 25% de ICMS, ou seja, 1/4. Isso quer dizer que o cidadão ele começa a entender o porquê e aí começa a questionar por que o combustível, né, está no preço que está. Claro que não é só por conta disso, né? Isso aí, 25% já tem muitos anos que a alíquota mínima é 25%. Então, uma vez o cidadão consciente, ele começa a exercer a sua cidadania plena de direito. Então, ele começa a exercer um protagonismo. Como que eu posso participar desse negócio, né? Inclusive de controle de preços? Como que eu posso participar disso? Ele tem que assumir o protagonismo. Ele não pode ser aquele cidadão passivo, como eu disse. Ele conhece seus direitos e diz, mas está tudo bem, o que eu ganho dá para eu viver, né? E aí ele começa a misturar a cidadania ativa com cidadania passiva, né? E aí ele começa a esperar um paternalismo do Estado, ou seja, tudo o Estado tem que dar para ele. Isso é muito perigoso, porque numa sociedade como a nossa, a sociedade brasileira, o cidadão está acostumado a viver esse paternalismo estatal. Então, ele quer que o Estado esteja sempre ali na vanguarda para atender às suas demandas, né? E um exemplo muito clássico disso, muito interessante da gente mencionar, é a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde. No Brasil, o sistema SUS ele é muito importante, mas muito mesmo. Só que o cidadão ele não pode levar isso como que ele não tenha que contribuir para que esse sistema continue a funcionar. Ele precisa entender que, ao fazer as suas compras de mercadorias e serviços, ele precisa pedir o documento fiscal. Porque o que mantém o SUS não são só as contribuições, né, que as pessoas fazem para o sistema previdenciário, mas também todos os tributos. Imaginemos, agora, com a pandemia, como que compraríamos tantas vacinas, já tem mais de 50% da sociedade brasileira vacinada. Então, como compraríamos tanta vacina? De onde viria esse dinheiro? Então, esse dinheiro vem, claro, que da arrecadação, da contribuição, tanto do contribuinte de fato, que somos nós, o de direito, que é o comerciante, o industrial, e também da boa aplicação desse recurso, que nós estamos vendo em alguns momentos situações difíceis, né, em alguns estados, em alguns municípios. Bom, qual é a outra postura proativa que o cidadão tem que ter? Ele precisa ter uma participação efetiva. Um exemplo que eu sempre dou é a questão do condomínio. O município ele é um grande condomínio, o Estado é um grande condomínio, né? Então, vamos colocar dessa forma. O síndico é o governador. Os subsíndicos são os secretários. E a comissão de exame de contas desse condomínio é a Assembleia Legislativa. No município, né, prefeitos, vereadores, etc, etc. Então, assim, começa lá no condomínio onde nós moramos. Quando tem as pessoas que moram num condomínio, isso é histórico, a maioria não quer participar da reunião do condomínio.
Mas é o dinheiro dela que está ali. Quando nós pagamos o condomínio, que é uma taxa mensal que se paga para custear todas as despesas de um condomínio, né, a gente precisa saber onde esse dinheiro está sendo aplicado. Se está sendo aplicado de forma correta. Porque, senão, o síndico ele vai aplicar da forma que ele melhor convier. E mesmo com determinadas legislações específicas, nós vemos que determinados síndicos, determinados governantes, eles não aplicam o dinheiro da forma que deveriam aplicar. Por isso que tem os processos, etc, etc, etc. Mais posturas proativas é a participação como voluntário em observatórios sociais. Então, no seu estado, pode ter lá observatório social a nível municipal, a nível estadual, e aí você precisa entender qual é o trabalho do observatório social. O que um observatório social faz? O que o observatório social fiscaliza? Nós vemos, assim, alguns municípios no Brasil que criaram observatórios sociais e as coisas mudaram da água para o vinho, né? Então, outra coisa importante em posturas proativas daqueles que estão sensibilizados com a educação fiscal é a institucionalização de parcerias. Então, é muito importante que o Estado do Tocantins, se ainda não tem, firmar parcerias, termo de acordo, de cooperação técnica com todos os municípios, com 100% dos municípios. Para quê? Para que o trabalho seja solidificado lá nos municípios. Imagine um determinado município de Tocantins, grande produtor de uma determinada coisa agropecuária, né, tendo lá um servidor municipal devidamente qualificado pela Secretaria de Fazenda e de Educação para atender o produtor rural, onde tudo nasce, né, onde todas as coisas começam lá no produtor rural. Então, quando o produtor rural ele emite a sua nota fiscal lá naquele momento para vender para a Ceasa, para vender para supermercado ou para exportar, isso já gera recurso, independente da nota fiscal, se aquele produto tem imposto ou não. Nós vamos ver um exemplo prático daqui a pouquinho. Fazer também parceria com o sistema 5S. Isso tem dado certo pelo Brasil afora. Senar, SES, SESI, SESC, né, todos os serviços da parte de agricultura. A entidade de classe, CRC, OAB, são instituições muito importantes. E também o cidadão ele precisa estar pronto para assumir um cargo público. E aí existe um problema muito sério, né? As pessoas fogem disso, fogem de querer ser síndico. E aí a coisa fica muito mais séria, porque muitos aproveitadores, vendo que muitas pessoas de bem, não querem assumir esses cargos públicos, elas assumem e verdadeiramente mostram as suas caras, ou seja, não representam o que deveriam representar. E também nós sermos cumpridores das nossas obrigações, porque muitas vezes a gente, como eu já disse, buscamos os nossos direitos, mas não cumprimos as nossas obrigações. Ou seja, um exemplo clássico, fugimos de um determinado estado para emplacar o veículo em outro estado onde o percentual do imposto sobre a propriedade de veículo automotor é mais em conta. Então, são coisas assim interessantes que nós devemos rever, postura que nós devemos rever, e eu vou falar um pouquinho disso, da importância do IPVA, logo, e as pessoas começam a se desviar, né, das suas obrigações. Foi? Exemplos. Como eu disse, no artigo 158 da Constituição, tem lá uma coisa chamada Índice de Participação dos Municípios. Então, para que vocês todos entendam, tudo que é arrecadado pelo Estado e pela União, todos os tributos que são arrecadados, eles são aplicados nos municípios. Então, lá na Constituição diz assim, pertencem aos municípios. Aí vem elencando o que pertence aos municípios. Dentre esse pertencimento
para os municípios, dentro desses direitos que a Constituição diz, a mesma Constituição lá do artigo 3º, ela diz o seguinte, que o índice de participação do município é o percentual que cada município vai receber do total da arrecadação do ICMS destinada a eles. Então, assim, eu coloquei essa figura geométrica, né, essas duas figuras, né, um círculo e um triângulo, para mostrar de forma transversal como que nós podemos levar a educação fiscal para uma aula de matemática. Trigonometria, por exemplo. Então, e coloquei também os percentuais para mostrar como nós podemos levar direito constitucional, educação fiscal, para uma aula de álgebra. Então, lá na Constituição, no artigo 158, diz que do total que o Estado arrecada do imposto de circulação de mercadoria e serviços, ou seja, toda vez que nós compramos uma mercadoria ou um serviço de transporte interestadual, serviço de comunicação, esse ICMS vai para o cofre do Estado. Só que a Constituição diz que 25% pertence aos municípios. Olha que coisa interessante do cidadão saber. Aquilo que eu falei do cidadão, simplesmente cidadão. Ou o cidadão, aquele que não sabe dos seus direitos, não conhece. Olha a importância da educação fiscal. Mostrar para o cidadão que o simples ato dele pedir, dele lembrar o contribuinte, eu gosto de usar esse verbo, porque exigir é uma coisa forte, né? Porque o contribuinte ele já é obrigado, em toda a operação, emitir a nota fiscal. Observe, em grandes redes de supermercados, toda compra que é feita é emitida a nota fiscal. Por quê? Porque ali tem vários caixas e o dono do supermercado precisa ter esse controle. Por que o supermercado emite e os outros... Só dando esse exemplo do supermercado para deixar bem claro. E os outros, você compra um sapato, por exemplo, ou compra um remédio em uma determinada farmácia, e aí não querem te dar nota, é uma briga danada. Numa padaria, se você lembrar da nota, é aquela confusão, o pessoal que está na fila atrás quer te jogar ovo podre, essas coisas todas. Bom, então, observem que na Constituição diz que um ângulo reto, 90 graus, pertence aos municípios. E que 25% na álgebra pertence aos municípios. É a mesma coisa. Então, como que é feito, como que o Estado de Tocantins rege essa questão da distribuição do ICMS para os seus municípios? Vejamos. Foi? Observe. Então, ainda o Estado de Tocantins, até onde eu pesquisei, é a Lei 3.319, de 2017. Essa lei ela vai ter que ser alterada, porque existe uma emenda constitucional de 2020, dezembro de 2020, que deu 2 anos para os estados alterarem por conta da questão do Fundeb, da questão da educação, que foi dado mais valor, foi valorizado mais, né? A educação ganhou com isso. Os professores precisam dar uma olhadinha lá no Fundeb para ver o que se muda do Fundeb até 2026. Então, observe, daqueles 25% que nós vimos lá, que o Estado tem que repassar para os municípios, 75% é valor adicionado fiscal. Mas, Francisco, o que é isso, valor adicionado fiscal? Valor adicionado fiscal é toda a movimentação econômica de mercadorias e serviços tributados pelo ICMS que rodam dentro do município durante um ano. Então, em última análise, para os contadores, o valor adicionado fiscal é o lucro bruto do município, ou seja, tudo aquilo que o município produziu. Então, as notas fiscais de produtor, elas entram no valor adicionado fiscal. Por isso que é importante a parceria com o município para os servidores municipais darem total apoio para os produtores, para já no produtor rural ser emitida a nota. Quando a nota é emitida no produtor rural, a nota é emitida para o supermercado, a nota é emitida no restaurante, porque compra com nota tem que vender com nota, a priori. Então, olha o peso. O peso, aí nós vamos para uma aula de probabilidade estatística. Olha o peso, 75% é valor adicionado fiscal. Então, pessoal, a questão de
documentar as operações no município, no Estado, é muito importante. A emenda constitucional de 2020, ela baixou esse peso aí para 65%. Por quê? Foi uma demanda nossa, de tributaristas, que falaram o seguinte: gente, o valor adicionado fiscal, esse peso ele é maior para municípios com grande movimentação econômica. Então, vamos dividir melhor esse bolo? Olha o que a educação fiscal tem feito no país. E aí os nossos governantes, através da emenda constitucional, eles alteraram para 65% no mínimo. Isso não quer dizer que o Estado não pode continuar com 75%. E uma coisa muito interessante, que isso que eu estou falando de valor adicionado fiscal, é princípio constitucional, está lá na Constituição. Mas os outros critérios, os outros 25%, para se medir o tamanho da golada do município, ou seja, qual a golada que o município vai dar em relação ao ICMS, e fazendo isso eu molho a garganta, para saber o tamanho dessa golada do município, a Constituição diz que o município pode legislar com 25%, e a partir da emenda de 2020, com 35%. O Estado do Tocantins, observem como que o Estado do Tocantins trabalhou essa questão para poder amenizar a questão dos municípios maiores e menores. Cota igual, 8%. Então, todos os municípios de Tocantins, todos os municípios têm uma cota igual de 8%. Então, só aí, 75% com mais 8%, 83% já foi consumido de peso para o tamanho da golada do município. O número de habitantes. Então, é justo, né, a gente questionar um município que tem, igual Palmas, que tem um número de habitantes bem expressivo, ele tenha um percentual maior. Como é que se calcula isso? Eu pego o número de habitantes de Palmas, divido pelo total de habitantes do estado de Tocantins e multiplico por 2. Eu vou achar lá um 0, alguma coisa, que vai ser um dos percentuais que vai compor o índice de participação. A área do município, é razoável que a área do município seja levada em conta. Por quê? Porque quanto maior o município, né, maiores serão os serviços, mas é um município rural, mas ele tem os serviços de estradas, de patrolagem e tal, e o município não tem lá, com relação ao valor adicionado, ele é bem pequenininho. Então, justifica-se uma área territorial. Observem que, a partir da política municipal de meio ambiente até conservação e manejo de solo do município, o Estado do Tocantins ele colocou um percentual bem expressivo para a questão do ICMS ecológico ou ICMS verde. Gente, isso é muito importante. Parabéns para o Estado de Tocantins. Parabéns para quem fez essa proposta. E ao ser alterado essa lei 3.319, as pessoas têm que observar isso. Os protagonistas têm que observar isso, que tem que valorizar a política municipal de meio ambiente, o controle de queimadas, combate a incêndio, a conservação da biodiversidade, o saneamento básico, a conservação e manejo do solo do município. Interessante que, além disso, o Estado de Tocantins, ele linka a questão da sustentabilidade, né, do controle do meio ambiente, ele linka ao turismo sustentável. E tudo isso tem a ver com ações municipais. Então, quanto mais o município tratar dessas questões, ter consciência dessas questões, mais o município vai receber uma golada maior do total da arrecadação do ICMS que cabe a eles, que é arrecadado pelo Estado. Aí você pode me perguntar, e o Estado cumpre essa legislação? Eu digo, na íntegra, todos os estados cumprem, os tribunais de contas, né, todos os órgãos de controle, eles ficam de olho para ver se o Estado está repassando corretamente para os municípios. E todos os anos são feitos esses cálculos, e os municípios têm direito a fazer recursos
porque se o Estado errou nos cálculos, nas contas, os municípios têm o direito de fazer recurso. Por isso que nós devemos instruir o setor que cuida de índice de participação do município na Secretaria da Fazenda, promover palestras, seminários, estão lembrados das ações? Com os secretários municipais de Finanças e Fazenda dos municípios de Tocantins. Isso é muito importante. Foi? Foi? Outro, eu falei do ICMS. Outro imposto muito importante para essa questão é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Mais uma vez, nós colocamos aí 360 graus numa aula de trigonometria, dividimos aí em 180 graus, esse mais verdinho e o rosinha, 180 graus. Então, lá na Constituição Federal, diz o seguinte, que pertence ao município 50% do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Não confunda IPVA com seguro obrigatório, não confunda IPVA com a taxa de licenciamento anual do veículo. O IPVA, ele é um imposto estadual. Portanto, legitimamente, o IPVA tem que ser cobrado separadamente das taxas. Porque o imposto é um tributo, a taxa é um outro tributo. Então, nós não podemos vincular uma coisa a outra, porque isso é venda casada, e o Estado vai estar casando. Olha a dica aí para os governantes. Então, cobre primeiro o IPVA. Tem Estado no Brasil que cobra a primeira taxa, depois cobra o IPVA. O IPVA, a partir do momento que você compra o veículo, ou você possui o veículo usado, né, você tem que pagar ele direto, por isso é que é um imposto direto. O cidadão paga esse imposto diretamente ao Estado. E aí é que vem a melhor parte da história. Até 1985, existia a taxa rodoviária única. A taxa rodoviária única era para cobrir os custos, era federal, era para cobrir os custos da conservação das estradas. Francisco, e o que tem a ver o IPVA com a conservação da estrada? O IPVA, como é um imposto, ele vai para o orçamento do município, da parte do município, e para o orçamento do Estado. Então, primeira coisa que nós temos que saber, o IPVA, ele não é um imposto para a conservação de estradas. Parte dele pode ser usado? Pode. Menos ou mais, vai depender do orçamento que será feito pelo o município ou o Estado. Isso, no curso de disseminadores, a gente traz isso com bastante clareza. Então, a Constituição diz que 50% do IPVA fica para o Estado e 50% vai para o município. Como que isso funciona? É de acordo com a placa do seu veículo. Lembra que eu falei que alguns cidadãos não cumprem seus deveres, emplacando o seu veículo no estado vizinho ou em outro estado, mentindo, dizendo que mora lá para poder pagar um IPVA menor? Quando eu falo pagar, é porque é imposto direto. Então, quando eu emplaco o meu veículo no município onde eu moro, eu estou sensibilizado da educação fiscal que eu preciso emplacar essa ideia. Como que eu emplaco essa ideia? Que 50% do IPVA vai ser utilizado no município onde eu moro. E por que isso? Por que essa conscientização? Porque da parte que o Estado fica para o Estado, 25% o Estado, por lei, ele é obrigado a aplicar na educação e 12% na saúde. O município, dos 50% dele, ele aplica 25% no mínimo na educação e 15% na saúde. Então, o seu município, quando você emplaca essa ideia, o seu município ganha. Porque o dinheiro do IPVA, e eu particularmente, acho um imposto muito justo. Por quê? Porque eu pago e vejo o dinheiro sendo aplicado na educação e na saúde. Como o dinheiro está sendo aplicado, é aí que vem aquela questão da gente participar dos observatórios sociais e dos organismos que cuidam da fiscalização dos recursos. Como eu citei, a questão da merenda. Quando que o Estado manda esse dinheiro para o município? 2 dias úteis. O dinheiro,
quando eu pago o IPVA, com 2 dias úteis, esse dinheiro geralmente já está no cofre do município. Olha que coisa legal. Olha que coisa importante a gente entender. E observe que, sobre IPVA, dá para você fazer um projeto assim espetacular no seu município, com campanhas de emplacamento, com pesquisas, quem está com carro emplacado, quem não está, via Detran, saber os munícipes que estão com os carros emplacados, conscientizar para emplacar no seu município com esses argumentos. Foi? Vamos para um exemplo da repartição do IPVA. Então, você paga R$1.000 de IPVA. O Estado fica com 500 e o município com 500. Digamos que o Estado cumpra somente ali o que está escrito na legislação. O Estado coloque no orçamento 37% para a saúde e para a educação e o município coloque 40% para a educação. Observe que, do total do IPVA, de R$1.000, R$385 vão para a saúde e educação. Francisco, como eu falei sobre o índice de participação do ICMS, Francisco, e esses 385 vão para a saúde e educação, no mínimo, porque muitos estados e muitos municípios aplicam mais do que isso. Por isso, a emenda constitucional de 2020, ela alterou alguns itens da educação para incentivar os municípios a aplicarem mais na educação. Quanto mais o município aplicar na educação, mais retorno o município vai ter na aplicação do IPVA e do próprio ICMS, que são os dois principais impostos estaduais de todos os estados do Distrito Federal e, claro, que do estado de Tocantins. Foi? É isso que nós queríamos passar nesse momento para vocês, agradecer essa oportunidade, esperamos ter novas oportunidades para falar mais detalhadamente sobre esses assuntos. Agradecemos mais uma vez ao Estado de Tocantins, através da Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Educação. Muito obrigado.